Olá, terceira série, tudo bom? Eu vim tirar algumas dúvidas que algumas pessoas estão perguntando a respeito dos períodos históricos da Grécia. Ai, professora, mas eu tô com muita dúvida, mas eu não sei. Relaxa, gente, vocês nem chegaram a ver tudo, por isso que vocês estão com dúvida. Então, eu vou falar para vocês agora quais são os períodos da história da Grécia Antiga e só um pouquinho do que aconteceu em cada um. É só uma questão assim para vocês poderem se situar e conseguirem responder as questões da apostila, porque muitas questões dependem dessa informação. Então, bora lá. É rapidinho, viu? É uma informação assim, ó, 2 toques. Olha, a Grécia, ela possuía 5 períodos. O período pré-homérico, homérico, clássico, arcaico e o helenístico. O que acontece em cada um? O pré-homérico, que é aproximadamente do século XX ao século XII a.C., vai ser a época de formação da Grécia. A época que muitos povos se encontram, misturam suas culturas e já vão formando um pouquinho desse mundo grego. Que povos são esses? São alguns povos indo-europeus, como os eólios, jônios, aqueus, que chegam na região ali, mais para a região do Peloponeso e tal, e dão de cara com um povo que já estava ali, que é a sociedade cretense. A sociedade cretense é da ilha de Creta e tal, que vocês até ouviram a história do Minotauro na aula e blá blá blá. Esses povos se enfrentam, obviamente, porque o que mais tinha no passado era treta, se bem que não era só no passado, né? Só eram tretas de uma forma diferente naquela época. Se tretavam ali para poder dominar o território e tal, uma questão de sobrevivência. E com o tempo, o povo micênico, que é uma cidadezinha que foi formada lá pelos aqueus, vão acabar dominando a região. Por isso que ali a gente também chama de sociedade micênica, tá? Aí nós teremos um povo que vai chegar por último no rolê, mas vai chegar dominando geral, que são os dórios. Os dórios chegaram na voadora, entendeu? Eles colocaram as pessoas para correr. Muitas pessoas fugiram com medo, apavoradas, ou porque não conseguiram, enfim, se estabelecer em algum lugar longe da vista dos dórios. As pessoas que fugiram, que foi uma massa muito grande de pessoas que vão fugir nessa época, eles vão ir para a Ásia Menor, onde hoje em dia tem a Turquia. Nós chamamos isso de diáspora, ó, porque uma galera vai sair, vamos fugir daqui. Só que tem gente que fica, sempre tem gente que fica. Então algumas pessoas ficaram ali na Grécia sob o domínio dos dórios. Muitos foram transformados em escravos. E aí nós entramos no segundo período, que é o período homérico, a época da Ilíada, da Odisseia, e é por isso que se chama período homérico. Esse segundo período, obviamente, está sendo dominado pelos dórios, afinal de contas foram eles que chegaram no final do rolê do primeiro período, mas que já estão dominando esse período agora. Os dórios, eles irão ruralizar ali o local, porque as pessoas vão viver em genos, que são famílias. Nós também chamamos de comunidade gentílica, dominada pelo homem e tal. E um fato interessante desse segundo período é que existia a coletividade da terra. Não se tinha muito aquela ideia de propriedade privada, né? Porém, quando a sociedade crescer, vai começar a surgir aquela coisa de tá faltando comida para mim. Tá faltando comida para ele também. E aí, quem é que vai comer? Vai comer quem é mais poderoso, né, gente? Então, assim, os dórios, descendentes de dórios, vão começar a se apossar da terra e falar, olha, é minha. Quer comer? Procura outro lugar. Então, a falta de comida, a disputa, né, territorial, porque aumentou o número de pessoas, vai gerar uma nova diáspora. Novamente, um grupo de pessoas vai sair da Grécia e vai ir para outra região, só que agora eles vão ocupar mais regiões, indo para a Europa e tal. E fica um grupo na Grécia, nessas comunidades gentílicas. Claro que os dórios ficam, né, porque eles estão muito bem ali. Eles têm terra, têm um monte de coisa. E eles ficam dominando e eles vão realizar comércio com outros povos. As comunidades gentílicas que conseguiram realizar comércio com outros povos, principalmente com povos lá da Europa, inclusive povos que viviam ali antes e fugiram para lá, enfim, essas comunidades gentílicas vão se fortificar, vão crescer, crescer, crescer e vão se transformar em polis. E aí
nós já podemos começar a falar do terceiro período da Grécia, que é o arcaico. No período arcaico vai ser o período que as cidades vão se desenvolver. Afinal de contas, eu falei para vocês que as comunidades gentílicas começaram a se desenvolver um pouco mais depois que surgiu a ideia de propriedade privada, depois que diminuiu o número de pessoas por lá e blá blá blá. Então, nesse terceiro período que as polis vão surgir, eu não estou falando de qualquer polis, eu estou falando de Atenas, eu estou falando de Esparta, eu estou falando de cidades gregas topzera da balada. E tem mais uma coisa muito importante, no período arcaico, a Grécia vai se expandir, vai ali ocupar a região do mar Mediterrâneo, da Península Itálica, vai chegar lá até a Ásia Menor, então assim, tipo, uou! A Grécia vai fazer isso aqui, ela vai crescer muito, vai aumentar demais o poder dessas cidades gregas. Lembrando que as cidades gregas, elas vão se formar dentro da ideia de cidade-estado. Cada cidade possui a sua forma de governo, as suas leis, os seus deuses favoritos, enfim, a sua independência. Aí nós vamos para o quarto período, que é o período clássico. O período clássico, gente, é o período que a Grécia está bombando. É o período de maior sucesso. É o período que um grego adora falar assim, desculpa, você está falando com um grego. É o período que todo mundo olha para a Grécia e pensa, eu queria morar na Grécia, hein? Ou eu queria ter alguma coisa na Grécia, mas ser poderoso, obviamente, porque morar na Grécia e ser escravo não tinha graça. Só que assim, era a época que as pessoas olhavam para a Grécia e queriam a riqueza da Grécia. Porque realmente a Grécia vai estar, uau, no seu auge. Ó, vai ser a época do auge da democracia de Atenas. Lá em Atenas, eles tinham democracia, participação do povo, limitada, obviamente, porque só os cidadãos podiam participar e poucas pessoas eram cidadãos. Mulher, escravo, estrangeiro, criança não era cidadão, entendeu? Então, era mais uma elite que era cidadã. Só que nessa época, eles vão ter legisladores. E um dos legisladores, que é o Solon, vai acabar com a escravidão por dívida, por exemplo. Eles vão ter um outro que vai ser o Clístenes, e o Clístenes vai ampliar, vai aumentar a democracia. Enfim, já lá em Esparta, o militarismo espartano vai estar muito mais forte. E então a Grécia vai estar chamando a atenção de vários povos, entre eles dos persas. Os persas tentaram entrar na Grécia de várias formas diferentes. E apanharam de várias formas diferentes também. Bateram, mas também apanharam bastante. E assim, vai ser época de guerra também. O período clássico, ao mesmo tempo que ele vai ser um período de sucesso, de construção, vai ter grandes construções como o Partenon e tal, teatros, blá, 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 blá. Só que também vai ser uma época de guerra. Uma época de guerra com outros povos que ficaram com inveja da Grécia ou com desejo de pegar as terras gregas, afinal de contas a Grécia estava bombando, né? Ou como nas guerras médicas, que os persas vão tentar pegar territórios na Grécia de qualquer jeito. E nós também teremos guerras de cidades-estados gregas contra cidades-estados gregas. A mais famosa vai ser Atenas contra Esparta, na famosa Guerra do Peloponeso. Só que assim, uma sociedade que ao mesmo tempo, na sociedade clássica, ela viu o seu auge, ela brilhou, também vai ser uma sociedade que vai se quebrar. Vai ter tanta briga na Grécia, mas tanta treta, que vai fazer com que a Grécia fique fraca. E fraca, ela vai ser dominada pela Macedônia. Vocês talvez já tenham ouvido falar do rei da Macedônia, Alexandre o Grande. Quem dominou a Grécia, na verdade, foi o pai dele. Só que depois é ele que vai dominar. E aí, a época que a Macedônia domina a Grécia, nós podemos falar do último período grego, que é o período helenístico. Aí, nesse momento, dá uma confusãozinha na cabeça de alguns alunos que perguntam assim, ué, prof, como? Como assim é o período helenístico? Não tem lógica. Se a Macedônia dominou, então não é mais Grécia. Sabe por que a gente fala que esse é o último período da Grécia? Porque apesar dos gregos não estarem mais mandando em si mesmo, né? A Macedônia vai estar dominando ali, a cultura grega vai continuar presente no Império Macedônico. Eles vão, inclusive, divulgar essa cultura em tudo quanto é lugar que eles dominam. E nós chamamos de período helenístico porque vai
vai passar muito além de fronteiras imagináveis na época, essa cultura grega. Por que helenístico? Porque os gregos não se chamavam gregos, eles não se autodenominavam gregos, eles se autodenominavam helenos. Então, ó, nós vamos chamar de período helenístico. E é isso, gente. Esses são os períodos, tirando a dúvida de vocês. Ah, e já terminando aqui, né? Tem um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito. Eu não sei se vocês vão ler também, se vai dar tempo de vocês fazerem isso ou não, mas vocês sabem que eu sou a louca do livro e que eu adoro indicar livros. Esse livro aqui, o Circe, da Madeline Miller, acho que eu pronunciei bem o nome dela, ele vai ser um livro que vai falar sobre os deuses gregos. Só que sobre a Circe em especial, mas vai acabar comentando sobre vários. E acaba fazendo assim um caminho pelo mundo da Grécia através das questões mitológicas. Claro, é um livro de ficção, assim como a mitologia em si é uma ficção. É uma releitura de alguns deuses de alguns períodos históricos. Mas é um livro bem interessante de se ler, tá? Eu gostei. Eu curti. Fica a dica, né? Vai que rola um interesse. Seria tão legal. Amadinhos, é isso. E se precisarem de mim, é só fazer perguntas que eu respondo, né? Bye, bye.